Ou então se não for, na próxima vai. Decorei muito, falta aquela parte, tava. Se tu for, eu vou. Monteiro Lobato nasceu dia 18 de abril de 1882. Seus pais, José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Ele foi alfabetizado pela sua mãe. E Monteiro Lobato, diferente dos garotos de sua geração, logo criou gosto pela literatura, lendo todos os livros da biblioteca do seu avô. Seu espaço preferido era a Biblioteca do Visconde, na rua 15 de novembro, em Taubaté, onde passava horas folheando revistas ilustradas e aventurando-se no clássico da literatura. E assim, inspirado, lança a primeira versão de A Menina do Narizinho Arrebitado, narrando as peripécias de sua avó, sua neta órfã, Lúcia, e a inspirável boneca de pano, e a tia Anastácia. A partir daí, Lobato realiza sua vocação de comunicador incomparável de obras para o público juvenil. Eu vou embora depois dessa. Acabou. Fazer trechinho. Monteiro Lobato foi um editor e escritor pré-modernista. Sim, ele foi considerado um dos maiores escritores e editores da literatura infantil, sendo considerado até hoje uma das maiores referências. Com 13 anos, ele se mudou para São Paulo para estudar, com o nome de José Renato Monteiro Lobato. Mas depois de um tempo ele trocou de nome, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso mais tarde. Agora vamos falar sobre a vida profissional dele. Ele se formou aos 22 anos em Direito na Faculdade de São Paulo. E logo depois disso ele se mudou para Taubaté, sua cidade, que lá conheceu a sua mulher. Aí ele acabou voltando para Taubaté, que é a cidade natal dele, onde ele acabou conhecendo a mulher dele, que é Maria Pureza Natividade, com quem ele teve 4 filhos e com quem ele teve 4 filhos. E um ano antes de ele ter conhecido a mulher dele, com 27 anos, ele já tinha se transformado em promotor público da cidade de Areias. Nessa época ele começou a escrever e pintar artigos para jornais, tipo para São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, e até que ele escreveu um livro, Cidades Mortas, que retratava a cidade onde ele morava, que era praticamente abandonada. Sim, tipo, durante mesmo essa frustração toda de tu ficar numa cidade abandonada, ele ficou lá durante um tempo, até acabar que, por ironia do destino, o vô dele acabou falecendo, e ele acabou herdando uma fazenda do vô dele, que o nome do vô dele ainda era Visconde de Tremembé, que, se a gente for parar a pensar, faz referência ao Visconde de Sabugosa, do Sítio do Capão Amarelo, que é uma das suas maiores obras, né, sendo a principal. Em 1917, ele vendeu a fazenda, que ele herdou do avô dele, e se mudou para Caçapava. É Caçapava, né? Mas pode continuar. Para Caçapava. E quando ele se mudou, ele se dedicou bastante à literatura, que acabou fundando a revista Paraíba, mas logo foi fechado em seguida. Logo após a vinda da revista da Paraíba, Revista Paraíba. Logo após a fechada da revista Paraíba, ele acabou se voltando para São Paulo, onde ele acabou colaborando com a Revista do Brasil, que era simplesmente uma das maiores revistas do Brasil naquela época. Ou seja, ele começou a trabalhar lá e, graças a ele, a Revista do Brasil acabou sendo considerada um dos maiores núcleos de defesa da cultura nacional. Depois de um tempo se consolidando na Revista do Brasil, ele acabou fundando uma gráfica chamada Monteiro, que foi encerrada em 1924. A Companhia Editorial Nacional vende sua parte em 1927 e funda a editora Brasiliense e Sociedade com Amigos. Nessa época que ele estava trabalhando com a Revista do Brasil, com editoras, fundando gráficas, ele acabou sendo reconhecido internacionalmente e nesse mesmo ano ele foi nomeado Adido Comercial do Brasil, em Nova York, no governo de Washington Luiz. Em 1946, ele vai morar na Argentina e lá também ele estabelece mais uma de suas editoras, a editora Action. Em 1947, ele volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948.
Monteiro Lobato foi um dos primeiros escritores das obras infantis, sendo isso aqui no Brasil e em toda a América Latina. O dia do seu nascimento, sendo o dia 18 de abril, é considerado hoje o dia de Monteiro Lobato, que, sendo ele a maior referência da literatura infantil, hoje ele é marcado por esse dia, e quando chega esse dia é considerado o dia das obras infantis. Lembra da fazenda que ele tinha comentado, que ele tinha herdado do avô dele? Então, depois de um tempo dele ter saído de lá, ele ter criado a sua primeira obra, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, as pessoas começaram a chamar aquela fazenda de Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo até hoje um centro turístico. A Vila do Buquira, que foi onde ele cresceu e viveu durante um tempo, depois de quando ele acabou falecendo, aquela cidade acabou sendo chamada de Monteiro Lobato. Ou seja, ele acabou tendo uma cidade com o nome dele, que antigamente era Vila do Buquira. E sabe aquela faculdade de Direito que ele tinha feito? Então, antes dele entrar para essa faculdade, ele tinha feito um teste para poder entrar, mas ele foi reprovado em português na primeira tentativa. O escritor ficou preso durante 3 meses no presídio de Tiradentes, onde a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff acabou ficando um tempo depois dele ter saído. Antes de se perguntarem, ele acabou sendo preso por delito à segurança nacional. Ou seja, Ele foi preso. não, ou seja, o que ele fez? Ele roubou Não sei. coisa Deu um de tapão fulano. no... Ele deu um tapão no segurança. Pronto, foi isso. Eu? Sei lá. A herança de seu avô... Depois dele ter criado o sítio do Pica-Pau... do Pica-Pau Amarelo... Do pica-mal. Pode ser chamado de sítio do Começou a ser chamado de Pica-Pau Amarelo e começou a ser um centro turístico. Então. A gente acabou esquecendo de gravar essa parte e a professora Michelle não simplesmente matar o meu grupo inteiro, eu vou gravar só esse áudio para vocês me entenderem. A gente acabou esquecendo de fazer a parte dos primeiros livros infantis deles, suas principais obras. Então, começando, o primeiro livro que Lobato fez foi A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, nunca reeditado, ou seja, ele nunca teve uma nova edição. Ele nunca foi editado, porém, só uma vez que em 1981 ele foi praticamente renovado. E hoje, esse livro da Narizinho é considerado uma obra rara, tanto a primeira edição quanto a edição renovada. Graças a esse livro, a maioria das histórias infantis de Monteiro Lobato se passavam no sítio do Pica-Pau Amarelo. Um sítio inspirado no interior do Brasil, tendo como uma das personagens a senhora dona da fazenda, Dona Benta, seus netos Narizinho e Pedrinho e a empregada Tia Anastácia. Esses personagens foram complementados por entidades criadas ou animadas pela animação das crianças na história. A boneca irreverente Emília, o boneco de sabugo de milho, Visconde de Sabugosa, a vaca Moca, o burro conselheiro, o porco Rabicó e o rinoceronte Quindim. Ou seja, todos esses personagens é fruto da imaginação dos personagens principais, que como eu disse são a Narizinho e o Pedrinho, Dona Benta e a Tia Anastácia. Urupês. Este livro, diferente da maioria, é um livro adulto de Monteiro Lobato, considerado por muitos a obra-prima de Monteiro Lobato, onde ele acabou se tornando um clássico da literatura brasileira. Ou seja, ele é considerado um fenômeno por abranger vários temas, sendo ele o tema literário, sociológico e o político. Este livro acabou tendo 4 edições, sendo ele a primeira edição lançada em 1918, que foi toda ilustrada pelo Monteiro Lobato. Pouca gente sabe, mas Lobato também traduziu e adaptou outros livros infantis, sendo eles Contos de Grimm, Alice no País das Maravilhas, Alice no País dos Espelhos, Robin Hood e Contos de Andersen. A sua principal obra, sendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo,
contém 22 livros falando sobre a história do sítio. E claro que a história do sítio do Pica-Pau Amarelo não se bastou em 22 livros, né? Alguns acabaram sendo incluídos posteriormente na série do sítio do Pica-Pau Amarelo. Os 22 primeiros foram compilados no volume de Reinações de Narizinho, de 1931. Acho que aqueles 22 livros a gente pode acabar considerando como os principais livros da coleção do sítio do Pica-Pau Amarelo.